continuidade ao relatório do auto de infração, fazendo aqui a menção ao principal aspecto que foi relatado, é a infração decorrente de omissão de saída de mercadorias no exercício de 2014, cujo valor da operação era R$ 45.191,08. Esse auto de infração foi lavrado referente ao exercício de 2014, onde se constatou pelo auditor do fisco que o contribuinte promoveu a saída de mercadorias do seu estabelecimento sujeitas à tributação sem o acobertamento de documento fiscal, ensejando a omissão de saídas. No levantamento quantitativo do estoque de mercadorias foram contempladas todas as notas fiscais de entrada e documentos fiscais de saída de mercadorias compreendidos no CFOP que envolve a revenda da mercadoria CAPFIX L, código 01006.014 da tabela de produto FD. A mercadoria não é produzida pelo estabelecimento autuado, e sim recebida de outros estabelecimentos. A autoridade autuante considerou relativamente ao exercício de 2014. Número 1, todas as notas fiscais de entrada de mercadorias escrituradas e não escrituradas na FD do contribuinte, tendo constatado que não houve entradas do item objeto do levantamento nesses documentos fiscais. Número 2, a totalidade das notas fiscais de saída emitidas pelo contribuinte. Número 3, o inventário inicial de 2014. Número 4, o inventário final de 2014, observando que não houve registro do item objeto do levantamento. Anexas aos autos, planilhas em Excel, com relatórios de entradas e saídas de mercadorias no exercício de 2014, e o totalizador do levantamento quantitativo do estoque de mercadorias. O contribuinte autuado interpôs impugnação ao lançamento, tendo a autoridade julgadora de primeira instância decidido pela procedência do feito fiscal, com esteio no artigo 127 e 176-A do decreto 24.569 de 97, fixando a penalidade nos termos do artigo 123, 3b, item 1 da Lei 12.670. E resignada com a decisão do julgador singular, a autuada interpõe tempestivo recurso ordinário, reiterando os termos da impugnação, onde resumidamente consigna que a autoridade julgadora de primeira instância não levou em consideração a argumentação da recorrente de que houve um problema sistêmico no momento de transmissão de dados no livro Registro de Inventário, e tampouco considerou o esclarecimento prestado acerca da movimentação de estoque ao longo do exercício de 2014 referente ao produto CAPFIX L. A recorrente não incorreu em infração, vez que afirma que as notas de saída do produto foram regularmente escrituradas. C, item C que eu coloquei aqui como observação pela recorrente, sustenta que incorreu na infração prevista no 123.5e da Lei 12.670 de 96, que consiste em não escriturar no livro Registro de Inventário da FD o saldo de estoque do produto, relativo a 31 de dezembro de 2013. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, no sentido de reformar a decisão singular para desconstituir o crédito tributário lançado, sendo enquadrada a penalidade no disposto no artigo 123.5e da Lei 12.670. A assessoria processual tributária manifesta-se pela procedência do feito fiscal nos termos da decisão singular. Em apertada síntese, é o que se relata. Doutor Rafael, palavra. Senhor presidente, só para um esclarecimento, doutor Marcos, esse foi só do auto de infração de 2014 ou já foram os dois? Pelo que eu vi, só de 2014. Acho que ele não relatou os dois, não.
Eu acho que é melhor a gente pegar e fazer o relato, o doutor Rafael se colocar, e aí, posteriormente, a gente fazer o outro relato de forma mais rápida, porque ele não esteve presente na sessão anterior. Se fosse o doutor Senhor Matheus... presidente, só a título de sugestão, no início da fundamentação do voto, eu farei justamente a observação de conexão dos dois processos. Então pronto. Porque o segundo processo, doutor Rafael, só para ele situar, versa sobre a mesma infração, sobre a mesma causa de pedir, sobre a mesma matéria, uma identidade plena, apenas a diferença é de um exercício para o outro. No primeiro auto-infração, nós estamos cuidando do exercício de 2014, e no segundo auto-infração, referente ao exercício de 2015. Em ambos existem inconsistências de registro de inventário. O principal aspecto identificado na omissão de saídas foi inconsistência na análise de registro de inventário, que aí nós consideraremos esse ponto comum aos dois processos. Então, na fundamentação, eu coloquei a observação de conexão dos dois processos. Só essa observação. Né? Então... Presidente, só uma questão de ordem. Como ele acabou de relatar, é o Felipe antes, né? É o Felipe que pediu vista, que dá a opinião dele para depois o doutor Rafael, sabe? Porque ele não pediu vista, né? É assim a ordem regimento, só para colaborar, certo? Porque aí é até bom para o doutor Rafael entender o contraponto, né, que o Felipe também trouxe. É o momento do doutor Rafael vai entender. Obrigado, doutor Isete, sem problemas. Doutor Felipe. Opa, presidente, muito obrigado. Bom dia mais uma vez, colegas conselheiros, doutor Rafael. Eu fiz questão de pedir vamos dizer assim, um julgamento conjunto, porque o doutor Rafael, o motivo pelo qual eu pedi vista é justamente porque as apurações, as conclusões da fiscalização, elas tiveram como premissa que o estoque final de 2014 e de 2015 eram zero. Isso pelo fato de que o contribuinte, de fato, isso aí o próprio fiscal, ele registra, ele não transmitiu a informação referente ao quantitativo final de estoque deste produto. Isso aqui é um levantamento de estoque que fiscaliza a movimentação de um único produto, que é o produto 01006014. Então, ele fez. Como foi o trabalho da fiscalização, e o motivo pelo qual eu pedi vista é que o contribuinte, em sua defesa, ele admite que houve vamos dizer assim, o erro de sua parte com relação à transmissão do inventário, sendo que ele, em sua defesa, ele demonstra, ou ele pelo menos elenca, todas as operações de entrada e saída no decorrer desse período, e que, segundo ele, se feito esse levantamento entre entrada e saída de um período mais extenso, essa apuração não haveria saldo de operação de saída. Então, por que eu pedi vista? Eu entendo, né? Primeiro que ele não declarou como zero o estoque final do produto 2015. Ele não transmitiu, né? E aí há uma presunção de que esse valor é zero, há na legislação a presunção de que o fato dele não emitir classifica como zero, e ainda assim, caso seja uma presunção, essa presunção é relativa, pode o contribuinte, em busca da verdade material, embora descumprindo a referida obrigação acessória, demonstrar que não houve omissão de saída, por entender que sim, fui analisar os fundamentos do contribuinte. O fiscal, e aqui pegando pelo próprio totalizador, tá? Deixa eu pegar aqui para facilitar, só um instantinho. O doutor Marcos já relatou, mas só para colocar com números. O que é que o fiscal pegou desse produto? Em 2014, havia o registro do inventário inicial. O inventário inicial aqui, do Rafael, é em quilos, tá? Então, havia desse produto, em 2014, um estoque inicial de 3.320 quilos desse produto. Esse foi o estoque inicial de 2014, que é referente a um dos autos de infração. Ele mesmo relata que, nesse período, não houve novas entradas. Então, todas as entradas, o estoque inicial. Aí ele relata que houve a saída de 1.880 quilos. Então, estoque inicial, não houve operações de entrada, deveria ter um saldo em estoque de 1.440, sendo que, como o contribuinte colocou, o não transmitiu,
ele considerou como zero estoque final e considerou 1.440 como quantitativo da omissão de saída, o que, transformando para reais, justamente colocou o doutor Marcos R$ 45.191. Como não houve registro desse inventário, por isso a conexão realmente intransponível dos autos de infração, ele considerou como zero também o início de 2015, que também não foi transmitido. Então, ele pegou o que é que entrou e o que é que saiu em 2015. O estoque inicial seria zero. Ele relata que entrou 3.660, saiu 2.720 e, portanto, teria um resultado, deveria ter sido registrado no final do inventário a quantidade de 940 quilos, tá? E aí que daria 30.927. Mas tudo isso, todo esse cálculo, todas as conclusões do período, pela presunção de que realmente o valor do estoque final era zero e que teria havido a venda dessas mercadorias acobertadas de nota fiscal. E o que é que o contribuinte de sua defesa diz? Né? Ele diz, eu errei. Na verdade, de fato, o estoque final de 2015 era 1.440. Eu errei, mas esse era o estoque efetivo deste produto. Aí ele faz a apuração como ele entende deveria ser. Pega 1.440, coloca no estoque inicial de 2015. Estoque inicial, 1.440, entradas 3.660, saída 2.720. Isto levaria a um saldo no seu estoque de 2.380 quilos. E o contribuinte, já para o ano de 2016, ele relata, ele indica as notas fiscais e as datas das notas fiscais, que em 2016 ele promoveu a venda justamente de 2.380 quilos dessa mercadoria. Ou seja, a mercadoria que foi dita nos anos anteriores, que tinha sido vendida sem nota fiscal, o contribuinte demonstra que elas foram, sim, vendidas com nota fiscal, muito embora em período posterior. E que toda essa apuração da fiscalização, a formação desses quantitativos, teria decorrido por uma presunção de que o inventário era zero e que, na verdade, ele disse que errou, não era, mas ele demonstra, com base nas operações de entrada, com base nas operações de saída, que dentre 2014 e 2016, e eu fiz essa conta por esse pedido de vista, o cálculo é zero. Ou seja, o estoque inicial do contribuinte de 2014 era 3.320. Entre 2014 e 2016, entraram o total quantitativo de 3.660. E se você pegar a soma do que saiu, dá 6.980. E realmente dá zero. Ou seja, se fizermos uma operação, um cálculo, uma apuração não individualizada 2014 e 2015, porque isso estaria, segundo o contribuinte, viciado pelo fato do descumprimento dele com relação à obrigação acessória de informar o inventário. Mas de 2014 a 2016, o estoque inicial, total de entrada, total de saída, a meu ver, o contribuinte demonstra que, de fato, ele não promoveu a venda de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal. E é essa a acusação. Eu entendo que, embora tenha feito esse descumprimento de obrigação acessória, não ter informado corretamente, ele tem o direito de provar que, embora tenha cometido esse ilícito específico, até cita a pena que deveria lhe ser aplicada, o ilícito, omissão de saída, ele não teria cometido. Presidente. Então, era esse, até adentrei um pouquinho mais, já que o doutor Rafael também não tinha participado dos primeiros debates, mas foi esse o motivo pelo qual pedi vista, e foi essa a análise que foi feita, né? Os quantitativos totais, entrada e saída, de 2014 a 2016, bate, e não haveria, de fato, omissão de saída. É isso. Doutor Rafael, com a palavra. Presidente, secretária, nobres conselheiros, meus cumprimentos a todos, é uma satisfação vir aqui pela primeira vez do ano compor aqui a primeira Câmara de Julgamento desse Conselho Superior. Presidente, escutei atentamente o relato, bem como o voto vista, e, de fato, as considerações
trazidas pelo conselheiro, do seu voto vista, são muito pertinentes, porque, à luz do princípio da verdade material, simplesmente o contribuinte evidencia o contrário da acusação. E eu também, algumas coisas me incomodaram também nesse auto de infração, porque quando você analisa as planilhas, eu vejo aqui que a empresa é uma empresa química, né, uma indústria química. A metodologia aqui foi a do levantamento quantitativo de estoque, né? E quando você analisa as operações, que o CFOP dessas operações, que no caso seria o produto CapFix, né, a autuação simplesmente aponta que esse produto ele não é fabricado por essa empresa, ou seja, são produtos destinados, produtos de revenda. Mas quando você analisa os CFOPs que foram trazidos pelas planilhas de fiscalização, a própria empresa também, na sua defesa, aponta todas essas operações de saída como sendo de fabricação própria. Ou seja, o que eu noto é que também nas planilhas existe uma certa inconsistência, porque a planilha do primeiro auto de infração, por exemplo, somente uma operação, ela é uma operação com CFOP de revenda, o resto, todas as operações são registradas no CFOP de fabricação própria, o que, ao meu sentir, fragiliza a presunção de liquidez e certeza da própria autuação, né? Então, uma coisa que me incomodou muito, né, da análise das planilhas. E, de fato, o CapFix é um ligante asfalto, a empresa ela fabrica produtos derivados de petroquímicos, e esse produto em tela seria o produto que é um ligante asfáltico, ou seja, é uma liga asfáltica, eu acho que é aquele mais conhecido como piche, né? Então, o que a fiscalização aponta, a priori, seria no sentido de que esse ligante, esse elemento, ele sequer é fabricado pela empresa, seja um produto somente de revenda. Mas as planilhas, quando se analisa as planilhas da fiscalização, há CFOPs que apontam no sentido de que se tratam de produtos de fabricação própria, né? Então, presidente, considerando esses aspectos, né, os aspectos da metodologia que foi empregada, bem como dos elementos de provas que foram trazidos pela defesa, no sentido de que, de fato, emitiu os documentos fiscais, eu, por hora, vou me acostar aqui no sentido de realização de uma perícia para identificar, de fato, no sentido, à luz do princípio da verdade material, que esses documentos fiscais, de fato, foram omitidos, e, assim, desconstituindo a acusação estampada em ambos os autos de infração, mas já tomando nota no sentido da fragilidade das planilhas que constam na autuação. Inclusive, um dos autos de infração, em análise ao CD, não consta o relatório de entradas. O primeiro auto de infração, ele só consta o relatório das saídas, não consta o relatório das entradas, o que também, ao meu sentir, fragiliza o auto de infração no que se refere ao cesseamento do direito de defesa com relação ao primeiro auto de infração. Então, considerando esses aspectos, presidente, eu vou, por hora, me manifestar no sentido da realização de perícia, seguindo aí o entendimento que foi, os debates que foram já observados na primeira assentada e que foram trazidos agora no voto vista pelo conselheiro Felipe Amaral. Ok. Antes de passar para o debate, conforme o artigo 58 da portaria 145 de 2017, foi citado alguns normativos que eu queria passar para vocês para a hora do debate, né? O artigo 276K do regulamento do ICMS, que fala sobre o início da ação fiscal, não pode ser mais corrigido nenhum tipo de informação. E o que o doutor Felipe falou é o artigo 4º
da Instrução Normativa 64/2018, eu vou ler para vocês. Quando não existir quantidade em estoque no final do período de apuração, o estabelecimento poderá informar o K200, que é o registro de estoque escriturado com zero. No caso aí, a questão em si, né? Aí no parágrafo 1, caso não seja prestada essa informação, será considerado que o estoque é igual a zero, sendo, portanto, desnecessária a informação de estoque zero, caso não exista quantidade em estoque, independentemente de ter havido movimentação. Só para a gente analisar o princípio da verdade material conjugado com o princípio da legalidade, né? Existem dois dispositivos na nossa norma versando sobre o assunto aí em pauta. Passando agora para o debate, quem se inscreve? Doutora Sabrina, com a palavra. Bom dia a todos. Analisando esses autos, né, eu abri aqui o arquivo da escrituração fiscal digital, onde a gente tem o inventário, né, é o registro H010, onde a gente pode ver como o contribuinte escritura os itens de inventário dele, os valores, as quantidades. Então, a gente tem situações de empresas que, na hora de transmitir o inventário, às vezes, para poder transmitir na data, para não atrasar, ela transmite com zero, porque senão ela não consegue enviar a FD dela. Então, ela tem que botar pelo menos esse zero para poder transmitir. E aqui eu estou trazendo casos da prática, né? E aí, posteriormente, com mais tempo, ela vai lá, retifica e coloca os itens dela. Nesse caso, ela não transmite com zero. Ela transmite o valor do inventário dela, ela transmite por produto, inclusive, e quando ela não traz um produto, quando esse produto não tem no estoque, obviamente que ela não precisa colocar o código do produto em zero, porque quando ela colocou lá no registro H005 total de inventário dela, e depois no registro H010 ela vai detalhando produto por produto, ela não precisa colocar um produto que está zerado, ela não precisa, se ela tiver 100 produtos zerados, ela precisa sair colocando código por código com zero. Então, ela vem e registra o que ela tem em estoque, que ela fez, né? Então, a empresa transmitiu o inventário dela e ela transmitiu os valores por itens. Então, a fiscalização conseguiu visualizar bem isso, porque às vezes fica realmente ruim quando a gente vai olhar uma empresa que está lá com estoque zerado, que é muito difícil, né? A empresa terminar com estoque zero no exercício, são em casos muito específicos, atividades muito específicas. A grande maioria das empresas termina o exercício com estoque e, às vezes, quando ela manda com zero, é para poder mandar. Não é o caso aqui. Aqui ela manda, e ela manda por item, e ela manda com valores. Me chamou a atenção, doutor Rafael, não ter o relatório de entrada em um deles, mas é porque não teve entradas do item. E aí, por isso que ele não fez o relatório de entrada, né? Eu fui procurar, na informação complementar, ele informa que não teve entrada naquele exercício. Então, por isso que ele não traz o relatório de entradas. Porque é como aqui a gente está falando do estoque, né? Não precisava o fiscal fazer um relatório de entrada se não teve entrada dos itens. Do mesmo jeito que o contribuinte não escriturou aqui o item no inventário, porque não tinha esse item, nenhuma quantidade no final do ano. E eu queria colocar esses dois aspectos, porque muitas vezes a gente traz o princípio da verdade material, especificamente nesses casos, né, quando o contribuinte, às vezes, para poder transmitir, muitas vezes eles dizem, olha, para eu poder mandar FD, eu mandei com zero e depois eu ajeito, porque eu não podia era perder o prazo de escriturar, de fazer minha escrituração, e isso acontece muito na prática, porque é trabalhoso fazer o inventário e registrar item por item. Então, às vezes eles fazem isso, mas não é o caso aqui, que ele transmite os itens direitinho. Né, ele mesmo diz na informação, ele mesmo responde na defesa que ele errou, né, e não mandou esse item. Mas a autuação aqui foi feita em 2017, e o exercício é 2014 e 2015. Então, aí se passaram 2 anos que ele poderia ter retificado, caso fosse um erro. Então, não consigo aqui evocar o princípio da verdade material, porque por conta desses aspectos que a gente consegue visualizar muito bem
na informação complementar e nos arquivos transmitidos pelo próprio contribuinte. Ok, doutora Sabrina, obrigado pelas explanações. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Complementando, né, o relato que eu tinha feito, para mim, que na minha visão, a verdade material aqui é decidir se o contribuinte vendeu ou não mercadoria sem nota fiscal, né? O inventário é um elemento, sem dúvida, que é importante para essa análise, mas não é o único, né? Os principais, na verdade, são as operações de entrada e as operações de saída, e foi o que o contribuinte fez, né? Eu fiz esse cálculo, né? Por isso pedi vista, e realmente, se verificar o estoque inicial, o que entrou e o que saiu, nesse período todo, dá zero. Se partirmos do pressuposto que ele omitiu em 2014 e 2015, e ainda assim vendeu 9.800 quilos em 2016, aí teria aqui uma omissão de entrada em igual quantidade. Para mim, são coisas que acabam se chocando quando se trata do princípio da verdade material, né? Eu posso dizer, depois do contribuinte ter demonstrado que aquelas vendas que foram tidas como feitas em 2014, 2015, elas ocorreram em 2016, eu ignoro este fato, né? Como é que ele conseguiria ter vendido 980 quilos em 2016 se o estoque inicial era zero, né? Acaba ficando uma situação que ou você considera omissão de entrada e saída de igual valor, ou faz esse ajuste em razão do princípio da verdade material. Então, foi esse o raciocínio que adotei. Por isso que, somente se analisado os dois autos de infração, eu consigo dizer que ambos são improcedentes, porque, embora naquele período, por causa do inventário, o cálculo tivesse distorcido, ele prova que não praticou o ilícito da omissão de saída, e por esse motivo, senhor presidente, no caminho eu voto realmente de improcedência de ambos os autos de infração, por entender que não foi, pelo contrário, não só não foi provado, mas eu entendo que o contribuinte trouxe elementos para que me fizesse concluir pela improcedência mesmo da acusação de venda sem nota fiscal. Doutor Geida. Doutor Ivete, pode iniciar, por favor. Primeiro as mulheres, sempre. Obrigada, doutor Gil. Eu entendi a linha de raciocínio do doutor Felipe, mas eu vejo, assim, da forma que a doutora Sabrina acabou de colocar. Por quê? Porque é o seguinte, diferentemente de uma empresa que não declarou, né, estoque nenhum, que realmente acontece bem na prática, eu já tive realmente de defender em alguns casos que a empresa trazendo alguma prova de que existiu estoque, por exemplo, seu balanço patrimonial declarado na Receita Federal, no valor tal, que tenha consistência com aquele inventário que ele diz que por equívoco mandou zero, mas que existia, mas ele traz uma prova, né? E aí uma verdade material que a gente busca amparada em documentos. O caso aqui, ele é diferente, assim. Se a gente realmente abrir mão de que, mesmo considerando a linha de raciocínio que em 2016 o que ele vendeu não pode ter sido sem nota, porque ele vendeu, é uma bola de neve aí. Vamos imaginar uma bola de neve onde tem um furo, como ele não declarou estoque num ano, vai passando para o outro e vai passando para o outro. E aí, se ele teve todo esse período e ele informou um inventário e sobre esse produto ele não declarou nada, e a gente agora tentar aceitar esse ajuste em nome do princípio da verdade material, a gente cai por terra qualquer tipo de autuação baseada nessa metodologia. Porque toda vez que alguém for autuado, alguma empresa for autuada, ela chega e diz, olha, não tinha estoque, é esse. E consegue fechar essa diferença e não vai ter diferença nenhuma. Somente porque ele veio após, no momento de um julgamento, dizer isso. E eu acho que as obrigações acessórias, elas têm papel muito importante. É claro que a omissão de... Aqui a gente pode dizer que é uma presunção, mas não é uma presunção baseada no levantamento quantitativo, onde ele deveria ter declarado seu estoque. E se for realmente ajustar da forma a atender o pedido do contribuinte, nós estamos abrindo aqui um precedente que toda vez que vier um contribuinte dizendo que seu estoque é X, depois de autuação, depois
de tudo, não vai existir mais. Claro que vai desaparecer essa metodologia na Cefaz. E, assim, a diferença está basicamente nisso, viu, doutor Felipe? É numa situação em que eu declaro zero, total, inventário naquele ano, mas que eu trago uma prova que foi por mero equívoco, que eu declarei zero, ou que foi porque não teve tempo de fazer seu inventário, mas eu trago uma prova real e dá ainda, eu quero dizer assim, para levantar um debate, não é nem dizendo que é para ser feito, mas para levantar um debate. Mas no caso aqui, eu discordo que a gente possa fazer qualquer ajuste, porque aí um conflito de verdade material com legalidade, com obrigação acessória descumprida, e que o contribuinte tem que pagar por isso. Ele não cumpriu com sua obrigação acessória a tempo de ser feito um levantamento fiscal que possa trazer o resultado que ele disse que é o real, que não se sabe se é o real. É o que ele traz agora nesse momento. Só isso, só no sentido de concordar e achar que não cabe nem perícia. Mas, assim, eu fiquei em dúvida com relação ao que o doutor Rafael colocou, aí só esse ponto, que eu entendi o doutor Rafael dizer que esse produto, aí eu peço para o doutor Rafael tirar essa dúvida, era fabricado pela própria empresa, não era comprado, não era uma compra para revenda, mas sim uma fabricação própria. E aí não foi considerado na metodologia. Foi isso, doutor Rafael, a não ser que eu tenha entendido errado. Se eu puder tirar essa... Retire a dúvida aí, por Foi favor. isso mesmo, conselheira, foi isso mesmo, que como se trata de uma indústria, e eu identifiquei que na própria planilha da fiscalização, ele aponta alguns, inclusive a maioria dos CFOPs são de produção própria do estabelecimento, quando a acusação fiscal toda é pautada em produtos de revenda, né, que seria esse ligamento asfáltico, né, esse produto Mas esse produto da omissão seria de fabricação própria, é isso? O da omissão que foi constatada para poder fechar? Inclusive, nas planilhas da autuação, os CFOPs que constam é o CFOP de fabricação própria, né? Só uma pergunta. Pode ser que essa mercadoria nem seja fabricada pela empresa. Pode ser. Ela tenha comprado e não seja nem fabricada, porque, na verdade, como não tem entrada, nós não temos como saber se aquela entrada é para comercialização ou para industrialização. Sabrina pode até complementar, mas depois eu vou passar a palavra para o doutor Geider, doutor Felipe e depois o doutor Marcos. Tem como tirar a dúvida? Ele compra esse produto, sim, porque tem entrada. Não tem entrada em 2014, né? 2015 tem entrada. Então, ele compra o produto tal qual ele sai. Exato. De repente, na hora de colocar o CFOP na saída, ele colocou esse CFOP de revenda de mercadoria industrializada, mas ele compra esse produto para comercialização e o produto é exatamente o mesmo, ou seja, não sofre beneficiamento, nem industrialização, ele entra e sai o mesmo produto. Exatamente. Era essa observação que eu queria que a Sabrina tirasse, mas é isso mesmo. Doutor Geide. Esclarecido. Não, está esclarecido, doutora? Tá, era só uma dúvida mesmo. Doutor Geide, depois doutor Felipe e doutor Marcos. Bom dia, senhor presidente, senhora secretária, prazer conhecê-lo, doutor Rafael, e demais conselheiros, um bom dia. Senhor presidente, de fato, o doutor Rafael tocou até num ponto importante, esse produto, o CapFixL, é um elemento ligante, realmente, para fixação da capa asfáltica, é utilizado nas vias, em vias, certo? E trata-se de produto que é usado em grande volume. Pelo que eu entendo, pelo que eu realmente observei, o contribuinte não é fabricante desse item, realmente ele é um revendedor. É um item bem específico, senhor presidente, inclusive registrado, não sei se está patenteado, mas creio que não. Mas é um item bem específico e utilizado em grande volume nessa indústria, nesse tipo de indústria. O que eu observei é que existiu realmente um erro na escrituração da empresa, tá? Então, o que deve ser levado em consideração, que devemos observar e focar no nosso debate, seria exatamente a tipificação da infração
é elencada pelo agente autuante. De fato, o próprio contribuinte já assume esse erro de escrituração. Na planilha que ele veio a juntar os autos em seu recurso, tá? Ele já enumera todas as notas fiscais. O doutor Felipe, inclusive, bem relatou nesse sentido. Inclusive, o saldo que ficou, pelo menos na planilha levantada pelo contribuinte, é exatamente uma devolução de um cliente, que são 20 quilos. Então, foi o saldo que ficou, é o que aparece aqui na planilha que o contribuinte nos trouxe. Entendo que dificilmente um estoque de vulta, de um volume tão grande, fecharia de uma forma tão absoluta como o contribuinte veio a comprovar. Então, nós temos que levar em consideração a realidade dos fatos. A verdade material deve ser sempre levada em consideração. Se o contribuinte tivesse um erro de escrituração, de quantitativo de estoque generalizado, isso ia ser levantado pela fiscalização em outros produtos. Com certeza é uma indústria de grande porte, ela é uma filial, inclusive, a matriz é sediada em outro estado, então deveria ter-se também um erro de estoque generalizado. Por quê? Porque quando esse produto é vendido, senhor presidente, ele é vendido, na grande maioria das vezes, conjuntamente com demais produtos, tá? O cliente que compra esse tipo de produto da usina asfáltica, da indústria, ele vai aderir também, vai comprar outros itens que vão fazer parte da composição da manta asfáltica, e vão outros itens. Então, assim, se tivesse um erro realmente, ou uma possível emissão, uma falta de emissão, como é o caso que foi apontado pelo agente, eu acho que isso deveria ser generalizado e deveria ter sido notado em outros produtos. É o que eu queria levar o ponto em consideração, a questão da tipificação da infração. Tá? Se houve erro, ao meu ver, houve erro de escrituração. Tá? E por conta disso, o entendimento do doutor Felipe foi bem cirúrgico, foi bem pontual, nesse sentido de que a tipificação, o doutor Rafael até então corroborando, é o meu entendimento, senhor presidente. Isso deve ser levado em consideração, a tipificação da infração. Que o cliente errou, ele assumiu o erro, mas a tipificação deve ser levada em consideração. Só isso. Só levando em consideração que a empresa é uma indústria, né? E teve uma atividade aí de comércio, certo? Então, o levantamento industrial, o custo, ele não foi levantado. Então, a questão de não encontrar em outras irregularidades, que o custo não foi levantado, o fiscal optou somente para trabalhar na parte de mercancia dele, em relação às mercadorias adquiridas de terceiros, só para fazer essa pontuação. Doutor Felipe. Obrigado, senhor presidente. Muito rapidamente, acho que já explanei o ponto de vista, mas só para esclarecer, doutor Ivete também, e o doutor Geide acho que foi muito nesse sentido, ninguém está aqui querendo oportunizar o contribuinte a refazer o inventário, né? Não tem mais denúncia espontânea, não tem mais obrigação espontânea. Ele está sob fiscalização. Qual foi a dúvida? E aí é por isso que eu digo que dessa acusação fiscal, ele prova materialmente que não praticou a venda sem documento fiscal. Por quê? Ele coloca um a um as notas fiscais que deram saída deste produto específico. A presunção é desfeita, doutor Ivete? Se ele diz no inventário de final de 2015 que é zero o produto e não tem entrada de 2016, como é que ele vendeu? Né? Uma omissão de entrada também? Então, isso torna duvidoso a própria informação. E por mais que ele não consiga, que não seja mais lhe permitido, né, espontaneamente, sem aplicação da penalidade específica, que é não transmitir o inventário, transmitir corretamente a obrigação acessória. Por mais que não seja possível a ele fazer espontaneamente, sem as penalidades cabíveis para aquela obrigação acessória, ele tem direito do processo administrativo de defender da acusação de venda de venda sem nota fiscal. Aqui é obrigação principal, inclusive, né? Ele pode descumprir a obrigação acessória e não necessariamente descumprir a obrigação principal. Ele aqui, a meu ver, ele demonstra que não praticou o ilícito. Venda sem documento fiscal, obrigação acessória, mais multa específica para esse fato tipo. Era só nesse sentido que também concordo. Não cabe refazer inventário, mas dentro do processo administrativo, dessa acusação fiscal, independente do erro que ele cometeu, entendo que ele tem sim o direito de provar o contrário. Ok, doutor Felipe. Doutor Marcos?
Senhor presidente, com devido respeito, devido a vênia às considerações que estão sendo colocadas, considera-se que o levantamento quantitativo de estoque ele parte de uma presunção que leva em conta aspectos ligados à emissão de notas fiscais e também ao próprio cotejo entre os inventários inicial e inventário final, certo? Do estoque que o contribuinte deve inventariar, certo? Conforme determinação do próprio regulamento, no artigo 276J, 276, aliás, exatamente, no 276L, nós temos aqui a obrigatoriedade desculpa, 276M, a obrigatoriedade do levantamento do inventário anual, e o 276L sobre a questão da vedação do envio, da retificação desses arquivos após uma ação fiscal. Então, assim, nós, em nome da questão até da própria especialidade mesmo, porque se você considerar pela literalidade, seria a falta apenas de envio desse arquivo da FD referente ao inventário. Mas não é exatamente isso. É a questão de uma omissão de um dado relevante para o levantamento quantitativo de estoque, que significaria o quê? A regular transmissão do inventário do contribuinte. Porque se fossem abertos precedentes, de fato, houve um esquecimento, houve uma falha, houve um equívoco, como o doutor Ivete colocou, esses equívocos, essas falhas são plenamente retificáveis, são plenamente aceitáveis dentro do processo de escrituração. Mas percebo que o termo de início de fiscalização é de 2018. E a primeira autuação reportava-se a um inventário final de 2013, que tem reflexos em 2014, que deve ser informado na FD de fevereiro de 2014. E na autuação seguinte, a existência de um estoque de 2014 para ser informada o inventário em 2015, em fevereiro de 2015. Então, nós temos um tempo muito considerável, um tempo muito, muito amplo para informação desses dados. Então, na minha opinião, existe uma veracidade dentro desse levantamento que foi realizado e realmente com consideração, não obstante os novos conselheiros falem que tem realmente muito sentido, é uma questão de uma obrigação acessória, você pode muitas vezes verificar que é uma omissão, que essa omissão realmente ela poderia ser enquadrada de outra forma, o próprio contribuinte reconhece que foi uma omissão, realmente, de fato, ele pede o reenquadramento, a reclassificação da penalidade, contudo, pela especificidade do levantamento quantitativo de estoque, que leva em consideração a amplitude da análise de notas fiscais de saída, de entrada e do próprio inventário, nós não poderíamos deixar de dissociar o inventário desse processo. Então, eu entendo que realmente restou configurada a omissão de saídas. No meu modo de entender, foi até porque foi feito também de modo muito específico em relação a um determinado produto. Então, um determinado produto que está sendo colocada essa aferição, realmente é razoável crer que está enquadrado dentro da omissão de saídas o fato praticado e verificado pela auditoria. Ok. Eu acho que agora nós podemos partir para a votação, mas há um pedido de perícia feito pelo doutor Rafael, né? Eu entendo que a gente deve primeiro votar a questão da perícia e depois votar o mérito. Doutor Rafael. Presidente, eu queria realizar algumas considerações, se o senhor me permitisse. Pois não. Eu escutei atentamente os debates, de fato, havia alguma dúvida no que se refere aos CFOPs, mas restou esclarecido que realmente se tratava de um erro na escrituração por parte do próprio contribuinte, que descreveu isso como sendo de fabricação própria. Superado esse aspecto, presidente, eu acredito que tem uma situação de fato que merece ficar melhor esclarecida no debate, que foi trazida pela conselheira Sabrina, porque a conselheira Sabrina trouxe um aspecto que seria no sentido, e aí eu pediria que ficasse melhor esclarecido, porque ela trouxe que, olha, o inventário
não foi com relação, pelo menos, a esse item, o contribuinte informou por item, e isso já estaria consignado, os quantitativos, pelo contribuinte, nos itens, ele não estaria informado no valor global, mas era possível identificar a movimentação desses itens pelas outras informações que o contribuinte transmitiu. Então, eu não sei se isso ficaria bem evidente, porque pelo menos foi isso que eu escutei nos debates, né? Porque aí a gente não estaria trabalhando mais com outros elementos, mas sim com os elementos que o próprio contribuinte já havia transmitido à Cefaz, não seriam elementos novos, né? Então, se esse entendimento seria mantido, a presunção do inventário zero, mesmo que essa informação tivesse chegado à Cefaz por outros meios, né? Então, é isso que eu queria que ficasse claro, porque eu não consegui aprender isso nos debates, né? Porque os debates trazem, olha, de fato, não pode mais haver alteração dos inventários, porque a fiscalização já se iniciou, isso é fato, então o contribuinte não pode vir a alterar esses dados por haver uma manipulação ou retificar o inventário depois da autuação, ok. Mas se essas informações já constavam na Secretaria da Fazenda por outros meios, é isso que eu queria que ficasse claro, né? Doutora Sabina? Não, o que eu expliquei é que, assim, no inventário dele, ele faz uma escrituração por itens do jeito que é para ser, do jeito que manda a norma. E aí ele traz todos os itens com os códigos, com as quantidades, com os valores. Esse item, especificamente, quando o auditor coloca lá que no estoque final está zero, é porque ele não traz dentro do inventário esse item escriturado, entende, doutor Rafael? Então, assim, acontece, às vezes, do contribuinte entregar o inventário zero mesmo, e aí ele não coloca nem por item, ele faz só o registro lá no H005 dentro da FD dele com zero, para ele poder conseguir transmitir, porque se ele não transmitir, a FD dele não chega na Cefaz. Então, ele tem que colocar um valor. E, às vezes, o contribuinte, na pressa para poder entregar, ele registra o zero, para depois ele retificar, porque aí ele vai ter mais tempo de levantar, de colocar por item, e às vezes depois ele retifica, a gente vê muitas vezes isso acontecer. Nesse caso, não, ele entregou, ele registrou o valor total do inventário, ele registrou por itens, então quando ele traz que lá no estoque dele está zero esse produto, é porque ele não escriturou esse produto especificamente na lista de produtos dele com o valor zero, entende? Porque ele poderia ter colocado também, se ele quisesse, o produto, esse produto, com valor zero. Mas eu acredito que para o contribuinte, ele está criando uma obrigação para ele que não precisa, se ele tiver 1.000 produtos que ele comercializou, mas naquele momento, no final do ano, está zero, ele vai escriturar os 1.000 produtos e está zero do lado, ele não precisa ter esse trabalho. Então, ele trouxe aqui todos os produtos que ele tinha em estoque e os seus valores e as suas quantidades, do jeito que é para ser, ele escriturou. E esse produto especificamente, ele não traz. Por isso que ele colocou zero, lá quando ele foi fazer o levantamento dele, né? Por isso que ele colocou zero, porque não é a situação do contribuinte mandar zero, tudo. Não é essa situação. Nessa situação aqui, ele escritura bonitinho o inventário dele. E esse produto não está no inventário naquele momento. É isso que ele diz na escrituração fiscal digital dele. Ele diz, ó, nesse momento, 31 de dezembro de 2015, esse produto está zero. Né? Por isso que ele não coloca. É isso que ele diz. Eu acho que não há necessidade, o contribuinte não faria isso, de elencar todos os produtos dele que estão com zero. Né? Não precisa. Então, são situações diferentes, porque a gente, é muito comum isso acontecer, né? Às vezes a empresa coloca o zero ali, às vezes até na hora da fiscalização, o fiscal vê que deu um valor absurdo, e aquela empresa, impossível dela ter terminado com zero, às vezes um atacadista, e aí fica até nítido, assim, que ele colocou o zero para poder, e eles às vezes dizem, né, eles justificam, o contador colocou o zero para poder passar, mas a gente tem aqui o estoque, temos como provar, está na nossa contabilidade. Então, assim, é uma situação completamente diferente, é que ele realmente escritura o inventário dele, mas ele não traz esse produto. Por isso que ele considerou lá zerado, né, no final.
Presidente, considerando os esclarecimentos, obrigado, conselheira, eu vou retirar um pedido de perícia, considerando que a empresa não trouxe elementos no sentido, outros elementos, no sentido que evidenciasse alguma dúvida com relação a esse item específico, né? Eu estava com a compreensão equivocada que a empresa poderia ter trazido algum elemento relevante que afastasse essa presunção, mas após o que a conselheira esclareceu, eu vou retirar um pedido de perícia. Ok, doutor. Então, podemos passar para a votação, certo? Primeiro voto do doutor Marcos, depois o doutor Felipe, né? Uma vez que houve pedido de vista. E 59 para o primeiro, da portaria 145. Doutor Marcos? Senhor presidente, voto no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto para negar provimento, no sentido de confirmar a decisão condenatória de primeira instância, nos termos do parecer da assessoria processual tributária, mantendo-se a penalidade fixada nos termos do 123, 3b, item 2. Ok, doutor Marcos. Doutor Felipe? Senhor presidente, pedindo vênia aí também aos colegas que divergiram. Presidente, considerando que apesar de confirmar que o contribuinte descumpriu a obrigação acessória com relação à transmissão do inventário, ele prova que não praticou a omissão de saída, venda sem documento fiscal, encaminha o voto de improcedência dos 2 autos de infração. Ok. Doutor Geida? Senhor presidente, eu voto com o voto divergente do doutor Felipe, pela improcedência da ação fiscal. Ok. Doutora Sandra? Senhor conselheiro, senhor presidente, com o voto divergente. Ok. Doutora Sabrina? Com o relator. Doutora Ivete? Com o relator. O meu voto de desempate é no sentido de votar com o relator, pautando o meu voto nos 2 artigos, no 276K, do Regulamento CMS, e no artigo 4º, parágrafo 1 da IN 64, 2018, que conjugadamente não permitem mais retificação de inventário e nem análise nesse sentido, porque o princípio da legalidade, confrontado com o princípio da verdade material, não permite mais esse tipo de interpretação nesse caso em si. É lógico que nós vamos analisar caso a caso. Existirão casos em que a verdade material prevalecerá. Nesse caso em si, vejo que não prevalecerá. Então, da decisão reconhecer o recurso ordinário para negar provimento, para ratificar o julgamento exarado pelo julgador singular de primeira instância, julgando um auto procedente, com o voto de desempate dado pelo presidente, votos discordantes, doutor Felipe, doutor Geida e doutora Sandra. Partiremos agora para um intervalo de 10 minutos, né? E a gente retorna 5 para as 10, nos 2 últimos processos do dia.